E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Hungria, aquele que você ainda não sabe se o Vettel é P2, P3, desclassificados, tem gasolina no tanque dele, se não tem gasolina no tanque dele, entre outras efemérides. Bom, mas hoje aqui para falar desse GP está comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. Bom, né, a gente tem que elogiar o Valtteri Bottas, né? Tivemos uma boa corrida na Hungria, a gente achou que esse podcast ia durar um total de 2 minutos, mas ele vai durar um pouco mais de tempo, então fiquem aí com a gente para poder saber as nossas opiniões. Mas eu também, antes de tudo, eu gostaria de dar créditos para o Lance Stroll, que ele também participou dessa disputa. Foi um show de lambanças aí, mas hoje, para conversar com a gente aqui sobre o GP da Hungria, está ela, Duda Cantalupe. Seja bem-vinda, Duda. Olá, gente. Obrigada. Bom, não só... Tem que lembrar também que o Bottas, ele sempre começa umas boas corridas. Vamos lembrar, Brasil 2019, foi ele que começou também a lambança toda naquele ano. E ele sempre faz boas corridas pra gente. Ele nunca tá até o final, mas ele sempre começa pra gente. Muito obrigada, Bottas. Eu acho que o Bottas deve ter alguma escuta no capacete que o diretor de prova não, o diretor de TV tá assim, ó, tá muito chato, tá muito monótono, mas acho que ele já antecipou, né, porque GP da Hungria normalmente não é dos mais emocionantes, e ele falou, vou dar emoção já na primeira curva. Eu vou trazer o que foi falado lá na live, né, do Ale Apoca, que a gente participou nessa semana, que isso foi um grande script da Netflix, meus amigos. Isso daí foi vendido, foi tudo certinho, tava todo mundo ali encaixado nos seus personagens, para que a gente tivesse uma corrida assim. Então, olha, Fórmula 1 deixou de ser disputa para poder ser entretenimento, com bastante briga, com cenas para a Netflix, entendeu? Vendam isso para as pessoas. Se é para poder ter uma teoria da conspiração, essa é a melhor. Será que a Netflix tem um botão para, tipo, caos? Pisca a luz no volante do piloto, né? O piloto age de alguma forma. Ou é tipo Soldado Infernal, né? Que você tem palavras certas que a pessoa entra no modo assassino. Vamos saber quais são as palavras do Bottas, né? Pra sempre acionar, já que ele não tá fazendo muita diferença pro campeonato da Mercedes. A do Bottas é largada. Apagam-se as luzes, né? Bom, gente, mas antes de prosseguirmos, vamos aqui deixar nossos recadinhos do Paddock, que é, pessoal, se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá no YouTube, participar aí das nossas lives toda terça e toda quinta-feira às 8h15. E também não se esqueçam de assistir na live, dar a sua curtida, comente o vídeo, comente o que você assistiu lá, o que você achou, porque auxilia bastante o YouTube a verificar que o conteúdo disponibilizado no Boletim do Paddock é um excelente conteúdo para vocês. E para você que está escutando aí, seja no seu agregador favorito ou pela plataforma do YouTube, considere ser um membro ou um apoiador do nosso trabalho e auxiliar no crescimento, no desenvolvimento do BP, mas também na manutenção de todo o nosso trabalho, dos nossos equipamentos, para que a gente consiga trazer outros episódios legais para vocês. Então é muito importante o apoio, e se você conseguir apoiar a gente, seja com qualquer valor, lá tá tudo na descrição, tanto do vídeo quanto do Apoia-se, você vai poder participar lá do nosso grupo de WhatsApp. A gente também teve o benefício de, se você se inscrever lá na roxinha, né, na Twitch, você também pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e aproveita, porque os preços lá da roxinha estão ótimos, né? Abaixou lá na Twitch, então você consegue apoiar o BP com um valor pequeno, mas vai ajudar bastante, seja qualquer valor, acaba ajudando bastante no crescimento do BP. E também ajuda a gente a chegar a 2.000 inscritos no YouTube, porque a gente quer ver o Rubens fazer um Shui até o final do ano live, entendeu? Porque isso, assim, é priceless. Por favor, gente, dá um like lá, segue a gente, segue o BP, por favor. Vai ser interessante pra gente saber quem que vai fazer Shui primeiro, né? Eu ou o Daniel Ricciardo na McLaren? Eu acho que vai ser você. Infelizmente, eu adoraria que fosse o Ricardo, na boa, assim, nada, tipo, eu quero que o BP chegue a 2.000, mas Ricardo no pódio também seria um grande feito para a McLaren, mas tá difícil, viu? Pode ser que aconteça simultâneo, entendeu? O Ricardo consiga o pódio e o Rubens, a gente não, os 2.000 inscritos, hein, Duda? Então a gente já faz um combo, entendeu? 2 chus. Nossa, isso aí vai ter que fazer, se for o combo, entendeu? No mesmo dia,
o Rubens tem que fazer uma coisa mais especial ainda, né? Se fosse uma coisa, tipo, top. Sei lá, fazer o Chui, sei lá, no meio da Avenida Paulista, sei lá, uma coisa assim. Bom, domingo agora, né? A Paulista tá fechada de novo, então, quem sabe, né? Seria uma boa. Em frente ao MASP. Boa. Bom, nós tínhamos, né, a previsão de que GP da Hungria seria um pouco menos atrativo, né, Débora? Mas nos treinos livres ali, parece que uma turminha quis se desembestar, quis apresentar algum atrativo a mais, e Tsunoda e Schumacher bateram, né? Foi uma coisa ali que prejudicou muito mais o Mick Schumacher, né? Que acabou não participando até do classificatório, se não me engano, né? Bom, os treinos livres, né, agora que a gente teve a volta do formato normal lá na Inglaterra, todo mundo se deparou com aquela maluquice lá da sprint, então a gente voltou ao nosso ritmo normal. Os treinos livres foram ali marcados para o pessoal verificar pneus, verificar também a durabilidade deles, a gente teve um pessoal trazendo atualização, então também teve essa verificação. Mas o Tsunoda acabou roubando um pouco a cena ali no primeiro treino livre, porque ele teve uma batida que acabou ocasionando vários problemas. Ele não participou do segundo treino livre, deu 3 voltas no final dele, mas foi uma volta só para verificação. Eles tiveram que fazer a troca, né, do câmbio ali do carro, então foi uma coisa que acabou levando muito tempo. E a gente já sabia, né, que para o Tsunoda bater logo nesse primeiro treino livre foi algo que ele até falou ali durante as entrevistas, né, que se ele tivesse algum erro, é algo que ele acaba carregando para o restante do fim de semana, e aí a gente pode até pontuar que aconteceu mesmo, né? Ele teve uma péssima classificação, depois a corrida dele, apesar dele ter pontuado, quando a gente for falar da corrida ali, não foi aquela corrida que a gente poderia ter dele, ele teve alguns problemas até para poder lidar com o fato do Pierre Gasly. Então é algo que a gente sabe, né? Bateu, teve algum problema no treino livre, não conte com o Tsunoda pro restante. Já o Mick Schumacher também, ele teve alguns deslizes aí, acho que eu senti ele bastante apagado nesse fim de semana, mas ele teve uma batida crítica, que foi no terceiro treino livre, foi uma batida lateral, a equipe precisou também fazer a troca do câmbio, eles tentaram correr para poder devolver o carro para a classificação, mas não conseguiram, porque... né, em quem todo o fator ali de que o carro tem problemas, né, enfim, não participou da classificação, precisou de uma autorização da FIA para poder largar, né, e poder participar da corrida, mas eles conseguiram recuperar o carro para o domingo. Esses são os destaques, assim, das batidas que a gente teve nos treinos livres. Tem uma curiosidade que eu vi no Tsunoda, né? Na sexta-feira, por causa da batida dele, ele fez menos voltas que o Kubica, que fez o treino 1 no lugar do Kimi. O Kubica fez 23 voltas e o Tsunoda nos dois treinos livres fez 21, né? O negócio do Mick Schumacher, eu estava vendo, essa regra, acho que, tipo, eles têm um acordo um acordo de cavalheiros entre as equipes, né? Parece que, tipo, quando tem essas batidas no terceiro treino livre, se o piloto participou do restante dos treinos livres e tudo mais, aparentemente, tipo, as equipes estão de acordo de aprovarem, né? Porque você parece ter um acordo de cavalheiros entre eles. Né? Tem uma regra, não é, Rubens, que é do 107% do tempo, não lembro. É que assim, é do 107% que você, no classificatório, para você se classificar para a corrida, né? Você, além de fazer o tempo normal para saber do grid, você tem que ter o tempo para poder ter 107% do tempo do pole, para poder entrar para a corrida. Mas o que a Duda está falando é que é o seguinte, existia na década de 80 um volume muito grande de equipes, aí você tinha cortes de classificação, onde que nem todos iam para a corrida, nem todos também participavam do treino classificatório. Nos anos 90, nos anos 2000, diminuiu muito o número de pilotos. Então, quando chegou nessa época, eles ficavam assim, mas se o piloto quebrar antes do classificatório, ele não vai ter o tempo mínimo para participar da classificação, quebrou em um treino livre, não conseguiu arrumar o carro, ele vai poder ir para a corrida. Aí, entre você se negar
não permitir que outro piloto venha para a corrida, você tem que pensar no futuro se teu piloto vai sofrer a mesma coisa. Então, realmente surgiu esse acordo entre as equipes, falou, é no terceiro treino livre, a gente sabe como é complicado, são menos de 5, 6 horas para ter o próximo treino, o classificatório não tem como arrumar, dependendo do que for. Então, a gente combina que ou larga do pit, dependendo, na verdade é do pit, né, que você larga. Você tem que largar do pit, você acho só que não depende. pode... Acho que depende, porque o Mick saiu do... Saiu do pit. Se eu não me engano, você só sai do pit se a manutenção do carro foi feita ainda no sábado. Se migra para o domingo, e aí atinge até aquela 1 hora que eles têm de direito depois do classificatório, aí vai ser do pit lane. Tem uma coisa assim, né? Aí ele, tanto que, tipo, teve até um rádio bem curioso que todo mundo ficou falando, que foi quando o Mick Schumacher bateu, a primeira coisa que ele falou, tipo, foi pedir desculpas para a equipe, e aí ele falou assim, eu sei o que isso significa. Porque eu acho que a Haas já meio que assim, eles não vão correr, porque se eles correm, eles perdem um grande... perdem tempo, podem estragar mais ainda o carro, não é por cima, né? Se parar para pensar que você vai fazer um trabalho meio que porco, vamos dizer assim, né? Que você não consegue fazer direito, você está fazendo correndo. Você pode quebrar mais ainda o seu motor, você vai ter um prejuízo muito maior. Então, já que tem esse acordo, eu acho que tipo, a Haas já tinha essa ideia já, tipo, que não é a primeira vez, né? Não. Não é a primeira vez. A Haas ela já começa a entrar naquele momento crítico do campeonato, porque assim, toda equipe tem um grau que ela sabe que ela vai ter que de despesas com o carro. A Haas já está ultrapassando isso. Então, tipo, tudo bem que a família do Mazepin deve estar enfiando uma grana violenta nos que ele desprende, né, do que ele gasta. Mas o Mick Schumacher nem tanto. O Mick Schumacher é o que está gastando mais até que o Mazepin. Então o patrocínio dele às vezes não está nem mais cobrindo isso, sabe? Então é complicado essas duas batidas do Mick neste final de semana, aquela do que foi em Mônaco, já pesam muito, muito para a Haas, sabe? É equipamento, é tudo, então começa a dificultar até, não renovação de contrato, nada disso, mas sabe aquela coisa do mecânico olhar para o carro e falar, putz, sabe? De novo, bateu, vou ter que varar a noite trabalhando, manhã cedo eu levo o mais cedo. Não, e as duas vezes foram culpa dele, né? Tipo, não foram, tipo assim, alguém deu uma fechada violenta. Às vezes, assim, já aconteceu, tipo, diversas vezes alguém dá uma fechada violenta no piloto e o piloto, tipo, o Sainz em Baku, né? Tipo, ele se assustou com a batida do Tsunoda e perdeu o controle do carro. Isso acontece, né? Mas não foi nada disso. Ele que literalmente perdeu o carro e deu de lado por cima, que é pior ainda, né? E aí, tipo, realmente é complicado. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que a Haas não correu com... Acho que a Haas mesmo, tipo, meio que largou mão mesmo do classificatório pro Mick Schumacher. Eles tentaram, mas, tipo assim, se deu, se não deu também, um abraço. Vai largar de 20º, porque eles vão largar de lá mesmo, dificilmente vão largar de lá. O pessoal brincou disso no Twitter, né? Falando, estão em P20, 5 posições de penalidade para troca de câmbio, vamos largar em P20, tá ok, seguimos o baile. Não vai mudar muita coisa. Largar da onde? Da corrida passada? Né? Mas assim, uma das coisas que eu ando sentindo no Mickey é que, tipo, quando chega em pistas que o pai dele foi muito bem, tipo, Mônaco, Hungria, parece que ele sente um negócio ali de ter um desempenho complicado, sabe? Tipo, parece que ele fica mais suscetível a ter erros do que se fosse num outro sítio qualquer. Não sei se é isso. Enfim, né? A gente também teve essa semana, se você está escutando em podcast, não acompanhou lá o site, teve a notícia de que vai ter um documentário do Schumacher, né, que vai ser liberado agora em setembro na Netflix, e que a família Schumacher pôde falar, né, tanto do acidente, mas do fato da imagem que o Schumacher é, né? Então tem depoimento do Mick, tem depoimento da Corina. Não sei, tipo, acabou saindo bem na semana, né? Bem no fim de semana ali do GP da Hungria. Obviamente, a gente já sabia que ia ter o documentário, porque ele participou, mas, sei lá, só parece que as coisas, tipo, pesam, né? Então, enfim, é triste, mas aconteceu. É a realidade do piloto hoje em dia, né? Então, é uma coisa que ele vai carregar com o tempo.
Mas do Tsunoda, né, Débora? O piloto bateu, parece que pesou pro classificatório dele. Tsunoda é aquela construção que a gente fala, que tem um problema, ele acaba levando isso pro restante do fim de semana. Acabou que a classificação dele foi ruim, ele foi um dos carros eliminados ali já no Q1, que para mim foi uma surpresa, porque praticamente para mim certeza que tipo os carros da Alfa Romeo não iam passar, sabe? E aí a gente teve o Tsunoda não passando, os dois carros da Alfa indo, até porque eu achava que o Russell ia conseguir, mas é aquela coisa, né? Tipo, teve esse problema aí nessa classificação, já era meio que esperado pela batida. Eu pensei em você na classificatória, vendo o Giovanazzi passando pro Q2. Eu falei assim, a Débora vai ficar feliz. Mas também foi o único momento de paz, entendeu? Que eu tive na alegria. P13. Ok, depois a Alfa foi por água abaixo, mas P13. Estão deixando a gente sonhar. O que ajudou o Tsunoda, não. Ninguém ajudou o Tsunoda, coitado. Nem ele se ajuda, você acha que alguém vai ajudar? Né? O Giovinazzi para largar 14º foi um amigo dele, né? Carlos Sainz, que bateu a Ferrari. Não. Sônia, você já soltou nossa porque você sentiu, né? Aquela batida não foi aquelas batidas bacanas. Tipo, escapou, não. Ele simplesmente foi pra fora. Ele foi com tudo, né? Tipo assim, eu vi depois que ele parece que foi uma rajada de vento que tirou o carro, desarremou o carro e ele perdeu o controle. Mas assim, nossa, ele foi com tudo e de lado, né? Foi que nem... E pelo visto a Ferrari tá aprendendo com os erros, né? Finalmente, depois de 90 anos, e finalmente aprendeu com os erros e verificaram todo o carro dessa vez. Yay! Né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mônaco, socorro. Mas assim, nossa, tipo, quando eu vi o carro, vi essa batida, eu não entendi nada, porque, tipo, o Sainz é um bom piloto, tipo, ele é um fantasminha. Eu não sei mais quantos anos ele tá na Fórmula 1, porque a gente não lembra quando ele entrou, entendeu? Ninguém... Uma hora da outra, quem você? Eu sou o Sainz, estou aqui há 4 temporadas. Tá bom, vem pra Ferrari. Assim, a gente só soube dele quando ele estava na McLaren, porque, bom, laranja, né? Tipo, uou! Né? E aí, tipo, mas assim, ele sempre fez, mas quando você para olhar, tipo, o histórico dele, realmente ele tem um bom histórico é um piloto bem consistente, poucas batidas, poucos desastres, assim, tipo, de erros catastróficos para as equipes. Normalmente, outras pessoas tiram eles. Não, ele não sai sozinho, assim, né? Ele não sai sozinho. O trocadilho não foi intencionado, assim. Eu não penso tão à frente. Mas eu fiquei bem surpresa com esse instabilidade do carro, né? Na verdade, para vento da Ferrari. Não esperava isso daquele carro. Mas, como pode ver, tipo, o Vettel estava certo. Né? Não era culpa do Vettel, era culpa do carro da Ferrari. E é engraçado que na noite anterior, antes da corrida, a última prova que eu assisti foi a de vela, do Robert Scheid. Aí eu tava vendo como ele brigava para conseguir uma rajada de vento, e depois eu fiquei pensando, o Sainz conseguiu uma rajada de vento tão fácil no treino. Eu acho que o Sainz deveria tentar a próxima Olimpíadas, né? Talvez prova Fala de vela. Né? Fala com a Ferrari. A Ferrari sabe fácil. Na verdade, ele estaria na equipe errada, né? Porque aquela News que patrocina a Mercedes, ela tem uma equipe de velas. Então, acho que o Carlos Sainz aí já começa. Quem não está cogitando o segundo piloto, está pensando em Russell, está pensando em Van Dorn ali, ó. A Mercedes pode pegar o Sainz e já utilizar ele em 2 modalidades, tranquilamente. Mas isso que a Duda falou, né, do Sainz, para mim foi até uma surpresa, porque o primeiro treino livre ele foi muito bem. O segundo treino livre, a Ferrari passou ali por alguns ajustes, né? Eles não tiveram um segundo treino livre tão bom, mas no terceiro, tipo, parecia que eles já tinham encontrado tanto o acerto do carro quanto um bom funcionamento ali, tanto para poder arrumar para classificação quanto para ritmo de corrida. Estavam bem. Então, tipo, foi uma surpresa ver o Sainz cometer um erro que não era esperado, porque durante os treinos livres ele foi muito bem, assim. Teve
o espaço ali para poder cometer erros, obviamente, mas ele estava centrado, né? Então não era o cara que a gente esperava que ia ter um erro, ia paralisar, né, a sessão. E até interessante o fato do que aconteceu aí com o Sainz, porque além de ter atrasado a continuação da classificação, foi deixando a pista mais complicada, porque tipo, foi avançando o dia, sabe? A W Series também foi feita no momento ali em que a pista já estava fria, sabe? Tipo, já tinha passado pelo ápice dela. Então, a batida do Sainz acabou prejudicando o restante da classificação, mas também, tipo, a prova da W Series. Bom, e todo treino classificatório, né? A gente tem aquela corrente de torcida, todo mundo torcendo pro Russell e pro Q2. Vamos, Russell pro Q2. O Russell ficou no Q1, né? Eu acho que, coitado, ele deve ter ido dormir tão tristinho que mal sabia ele que domingo se preparava para uma coisa boa, para uma coisa maravilhosa. Nem tanto, né? Porque, coitado, ainda ficou atrás do Latifi, mas conseguiu os pontinhos dele. É estranho, né? Que assim, tipo, a gente tá tão acostumado já a ver o Russell indo pro Q2, até indo pro Q3, que quando ele sai no Q1, você fica tipo, oi? Como assim? Ele tá saindo do Q1? Você fica, tipo, mal. Tipo, é estranho agora você ver o Russell saindo do Q1, tipo... Eu acho super legal, tipo, assim, eu gosto de ver, eu quero ver de novo a Fórmula 1, tipo, tendo essa variação de equipes saindo no Q1, não sendo as mesmas, sabe? Eu não quero, tipo assim, ok, a gente pode ter nossos problemas com algumas coisas de algumas equipes, mas assim, eu não quero as mesmas equipes saindo sempre no Q1, eu quero, tipo, ter uma variação, sabe? Por que não? Não, sim, é aquela coisa dos anos 90, né, que você via Jordan numa corrida, tava lá disputando pole, na corrida seguinte já tava chafurdando no fundo do grid, mas você dava chance para as equipes da mesma forma. Tudo bem, você tinha um domínio, Williams, Ferrari e McLaren, mas mesmo assim, uma hora apareceu uma Jordan, apareceu uma Benetton, apareceu uma Aarons disputando alguma coisa, né? Uma Brown. É, algumas coisas assim que ajudam, né, dar uma dinâmica para a Fórmula 1. Não, com certeza. E ver a Williams, principalmente a Williams, que é uma das históricas, né? Tipo, é uma coisa que eu fico muito triste a ver. Tipo, tipo, embora seja a Ferrari, e a gente tem. Todo mundo tem as suas implicâncias. Quem não é ferrarista tem as suas implicâncias com a Ferrari é uma das históricas, né? Assim como a McLaren, assim como a Williams. É ruim ver principalmente essas três equipes que estão tanto tempo na Fórmula 1 lá embaixo. E assim, a Ferrari, depois do ano passado, que a gente esquece, tá melhorando. A McLaren, que já teve seus anos também de trevas recentes, tá melhorando de novo, tá disputando o pódio. Agora vamos lá, o Williams. Volta. E tá voltando. Hoje foi lindo, hoje. Eu fiquei muito feliz. Não, e aí eu acho que para esse cenário que a gente quer de equipes aparecendo do nada para disputar, né, Débora? A gente precisa mais de Valtteri Bottas da vida para poder colocar, né, umas Alpines da vida ali na liderança, colocar Williams no P3. Mas antes de adentrarmos aí na corrida, né, Débora? Vai lembrar que o Lewis Hamilton conseguiu a pole, foi uma pole conquistada, e a gente até estava na live lá da POCA, até a gente ficou discutindo bastante isso, porque no Q2 as equipes estavam buscando saber quem que ia largar com o pneu médio, quem que ia largar com o pneu macio. A gente de repente viu o Bottas fazer uma volta maravilhosa de pneus médios para até fugir de uma queda para um possível permanência no Q2 e não ir para o Q3. E no resultado, depois no quali, no Q3, a gente teve ali aquela cena final que meio que foi mesclado uma cena de Monza, onde que os pilotos ficam tentando ali um pegar o vácuo do outro e de repente a gente teve depois, a gente ficou sabendo, ela teve mudança de vento novamente, que atrapalhou os pilotos, mas no final Bottas, Hamilton e Verstappen abriu volta, Leclerc já havia finalizado. O Pérez ficou de fora. Bom, esse ponto que a gente teve da classificação, da escolha dos pneus ali foi interessante, porque como a gente ainda não sabia se ia chover ou não, né, realmente domingo, afinal, chuva na Hungria chega a 10 minutos, né, e aí a gente fica esperando essa chuva, mas tinha esse duelo, né, de ver quem é que ia largar com pneu médio, quem ia largar com pneu macio, só a Mercedes e a Red Bull mandou os pilotos ali naquele primeiro stint com os pneus médios,
não funcionou muito bem para alguns ali, então eles tiveram que mudar a estratégia. A Red Bull apostou em pneu macio para poder tentar alguma coisa ali, já trocando a estratégia deles para o domingo, né? Porque eles iam ter que largar com aquele pneu, enquanto o Hamilton e o Bottas acho que foi até bem aguerrido aí nesse sentido, porque ele estava meio complicado ali a volta dele, né? E ele colocou outro pneu médio, tentou ir buscar uma volta melhor, até para poder ter um pneu em uma condição melhor, conseguiu avançar para o Q3, então esse foi realmente um ponto aí da classificação, mas o Q3 ali, né, a gente teve o fato de que as Mercedes seguraram a Red Bull ali na saída, quando eles foram naquela volta de aquecimento dos pneus, e aí eles iam ter a chance de abrir volta. O Pérez foi eliminado porque ele não conseguiu abrir volta, ficou ali na decisão de ver se o Verstappen ia conseguir uma volta rápida. Ele até melhorou o tempo dele, mas não foi suficiente para poder bater a dupla da Mercedes. Depois a gente vai para o Twitter, né, e vai todo mundo causando, ajudando a Duda até para poder coletar mais dados sobre a prova, mas o pessoal super pistola com o que tinha acontecido, comparando realmente ali com o Monza. Bom, eu vou dar meu parecer aqui, vai ser uma coisa que eu também acho que eu vou falar na live. Eles têm o tempo da classificação ali do Q3 para poder decidir volta. Foi uma das coisas que a gente também falou lá na live do Apoca. Então, tem o tempo, você tem o espaço ali para você sair no momento que você quiser. Você escolheu sair no final porque você achava que ia ter uma condição de pista melhor. Você sabe que todo mundo vai sair no final porque acha que vai ter uma condição de pista melhor. Então, um se atrapalha com o outro, né? Não cabe punição aí nesse caso, porque eles estavam em volta de aquecimento dos pneus e não foi atrapalhado em volta rápida, então sem punição para ninguém. Até mesmo a fofoqueira do paddock, que é o Christian Horner, concordou, né, que, bom, ninguém estava errado ali, foi uma escolha. Até a Red Bull tinha uma vantagem em saída de pit lane, porque ela estava à frente do carro da Mercedes, né? A Mercedes estava mais próximo da entrada do pit lane, mas a Red Bull vinha depois, né? Seguindo a sequência ali do pessoal, das posições que tem, posição do campeonato. Então, a Red Bull tinha toda a oportunidade de ter saído na frente da Mercedes, não saiu porque não quis. Então, vida que segue, né? Classificação é isso. Se quisesse realmente a pole, tinha mandado o Verstappen. Eles querem. É aquela coisa do jogo, né? Então, assim, é jogo de xadrez. Você tá com o cara do lado, você sabe que os caras vão sair por último, porque tipo, você tem um relógio, todo mundo tem o mesmo relógio. Então, assim, sabe que os caras não estão saindo, você sabe que você tem que fazer a sua volta. Você vai esperar o cara sair primeiro para fazer a volta, para fazer logo depois, para poder saber para tentar bater o cara, cada um faz o seu. E você acha que a Mercedes não vai tentar segurar vocês? Tipo, eles fariam o mesmo se fosse ao contrário. Tipo, a Red Bull falar que não vai fazer, não, tipo, a gente não faria isso, poupe-me, sabe? Eu fico, tipo, um aponta o dedo pro outro, mas fariam o mesmo no lugar do outro. Isso é um fato. É por isso que eu não compro a briga que a Mercedes e a Red Bull tá tendo, sabe? Tipo, independente do que acontecer, os dois iam fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, se os pilotos da Mercedes tiverem um erro, o Toto Wolff vai defender, talvez com uma classe melhor do que a do Horner. Mas vai acontecer a mesma coisa, sabe? Tipo, cada um tá ali para poder defender o seu, e a mesma coisa tá para poder cada um fazer o seu melhor, né? Então tem tempo. Não usaram porque não quiseram. Não. Bom, mas aí, né? Não, é que eu adoro, porque assim, vai se desenhando a corrida de domingo. Por quê? Você pega. Esse negócio das redes sociais é legal, é muito bacana, mas tem hora que você pega uma sequência de coisas que o pessoal tá falando ali, que o Hamilton vai jogar o carro para cima, o Verstappen vai jogar o carro para cima, tal, e você começa a pensar, cara, é muito prejuízo para qualquer um dos pilotos fazerem isso. Não é uma coisa que vai ser de mérito para eles, não vai ser uma coisa que vai entrar de bom pro currículo deles na Fórmula 1. E na largada, a gente já tem ali, primeiro que a gente já começa, né, acorda todo mundo, todos bonitões, né, já com alegria de medalha de ouro pro Brasil, tudo, mas chuva na Hungria, aquela chuva de 10 minutos que demorou mais de um ano para chegar, chegou.
molhou o asfalto, mas é aquela coisa, né? Só irrigou o asfalto, né? Não encharcou e nem ficou uma chuva persistente suficiente para poder entrar com pneus de chuva extrema. Já os pilotos largaram de pneus intermediários. E Duda, primeira volta, que nem se aconteceu totalmente. A gente teve a largada ali e teve aquele momento de tensão de saber o que Verstappen e Hamilton ia fazer, mas de repente do nada a gente viu o Lando Norris largando muito bem. Até o Pérez mesmo, que foi prejudicado no classificatório, já começando a dar o avanço, mas o Bottas simplesmente quis mudar todo o cenário a favor dele, né? E no final foi desfavor. Então, né? Tipo assim, se for olhar, tipo assim, Bottas teve. Se você pensa numa largada ruim, Bottas conseguiu fazer uma pior. Assim, teve a roda, tipo, ele rodou no mesmo lugar e não saiu. Tudo errado. Norris saiu muito bem, ele conseguiu sair por fora, né? Ele passou o Pérez e o Bottas ao mesmo tempo. Foi perfeito. Ele ultrapassou todo mundo. Ele não tinha passado. Ele chegou na primeira curva, ele estava em P3 com chance. Assim, pelo que eu estava. Se você for ver, ele tinha chance de pegar o P2. Ele estava com chance de ultrapassar o Verstappen. Assim, lindo. Ele estaria belo no P2 e numa corrida com chuva, tipo. E o caos sempre reina, né, em chuva, independente de acidente ou não, era uma boa chance para a McLaren. E aí vem o Bottas, que não, pelo visto, tem problemas de vista sérios, não consegue ver um carro laranja e não consegue, e erra a freada, bate no do Norris, e aí vem a cascata, vem o efeito dominó, que vem. Bottas bate no Norris, que bate no Verstappen, né, e não satisfeito em bater no Norris, ainda bate no Pérez, né. Só que não foi só isso, né, cara? Se fosse só o Bottas fazendo essa cagada toda, ok. Vendo essa cagada toda que estava acontecendo, o Stroll tentou se sair dessa cagada pela grama. Olha que gênio. Sair pela grama na chuva. Yay! Perdeu, obviamente, o controle do carro e ele resolveu tirar a lateral inteira do carro do Leclerc, que bateu no Ricciardo. Resultado da brincadeira toda... Norris, Pérez, Bottas, o Stroll e o Leclerc fora da corrida. Ou seja, assim, tipo, na primeira volta, 5 carros já fora. Tipo, ok que o Norris ainda esperou um pouco, né? Foi só depois na bandeira vermelha, mas 5 carros fora da corrida, assim, de cara, né? Tudo porque o Bottas errou, não sabe frear com um carro laranja na sua frente. Não, o Bottas, assim, eu já tinha... em apostas, né? Não confio no Bottas. Para largada, então, muito menos. Você compraria um carro usado do Bottas, igual aquela Jamais. Jamais. Da frente toda batida? Não. O freio deve ter. Não, o freio é zero, né? Ele nunca usou. É duro. A única parte do carro tá nova. Sabe aquele freio duro, tipo, enferrujado, que não tá usado? Sabe, aquele que você tem que fazer com toda a força. Aquele dengue no reservatório, né? Tipo isso. Tipo, você tem que fazer craca no pedal, desse jeito. Né? Mas assim, mas brincadeiras à parte, não acho. Eu vi nas redes sociais um monte de gente falando que foi proposital. Gente, por mais estrategista que o Bottas possa ser, que eu acho que ele não é, ele nunca teria imaginado que ele batendo no Norris teria batido no Verstappen e depois teria batido no Bottas. E que isso resultaria numa vantagem para a Mercedes e para o Hamilton. Nunca. Na vida, ele iria imaginar nisso. Foi proposital, sim, Duda. Foi tudo esquematizado pela Netflix. A Netflix entregou um script para eles. A gente tem que defender esse ponto. Foi tudo armado, entendeu? A Débora tá nessa vibe. Vamos entrar aqui no Twilight Zone. Eu acho assim, o Bottas tem pouca cara de piloto que frequenta boteco e jogador de sinuca para poder aceitar. Cara, porque eu acho que nem Rui Chapéu, agora entreguei muito a minha idade, saberia fazer uma tacada dessa de poder, sabe, jogar um carro em cima do outro. Sabe, foi mais ou menos que nem, como é que era, Duro de Matar, que o Bruce Willis jogou o carro em cima do helicóptero,
Acho que nem Bruce Willis conseguiria algo desse tipo. Agora você falou sua idade mesmo. Mesmo. Né? E realmente foi uma sinuca. Todo mundo fala, foi boliche. Não foi boliche. Boliche você é uma linha reta. Né? Sinuca que você tem essa estratégia toda de você bater numa bola para poder jogar outra no buraco, entendeu? Isso foi uma sinuca, isso não foi um buraco, não foi uma boliche. Agora faz sentido. Bom, vou dizer aqui, vou entregar a minha idade, que eu sou mais nova que pessoas que estão aqui, né, nesse podcast. Obrigado. Não faço a mínima ideia de quem seja essa primeira pessoa que me citou. Vou confiar que é isso mesmo. Mas foi uma das coisas que eu falei lá na live do Alê. Até acabei ressaltando lá no área de escape, que eu participei lá com as meninas. Mas, gente, eu não confio no Bottas para absolutamente nada, sabe? Ainda mais com uma largada. Já tinha falado lá na live do Alê que se ele conseguisse largar bem, já era uma vantagem, né? Se ele ia conseguir segurar o Verstappen, a gente ia ter que ver nos primeiros metros. Não precisamos nem esperar para poder ver, porque né, ele conseguiu estragar com a corrida de todo mundo ali que tinha alguma chance. Bom para uns, né? Ruim para outros. Mas foi o que a Duda falou, né? Ele falou que ele patinou, que ele não teve uma boa largada. A gente conseguiu ver, tá, Bottas, que você não teve uma boa largada, sabe? Não precisa dizer pra gente. A gente ficou bem visível que você não teve uma boa largada. Não, ele largou de segunda marcha, né? Uma coisa que ele já provou naquele pit stop lá, treino que ele fez, que largar de segunda marcha, ele não tem muita aptidão. E simplesmente, assim, o problema todo da questão do incidente do Bottas é que é um incidente muito amador, sabe? Foi uma coisa de principiante total. Eu acho que nem principiante, porque até os pilotos que são principiantes da Fórmula 1 largaram melhor do que ele, sabe? Ele fez algo assim que simplesmente, eu acho que foi justo até a punição que ele tomou depois, 5 posições no grid na próxima corrida, principalmente um piloto que está precisando entregar resultados, isso vai ser muito prejudicial para ele, foi o mesmo que aconteceu com o Stroll, mas para um piloto que está com o segundo melhor carro do grid, sabe, tipo, ele está com o melhor carro, primeiro é do Hamilton, o segundo é dele, ele tem obrigação de, sabe, que o Hamilton fazer, ele tem que fazer igual, não tem desculpa. Eu acho que, sinceramente, não é só uma questão ali de punição, não, é uma questão até mesmo de, sabe, a categoria começar a colocar umas coisas do tipo, a gente vai bater em cima disso com o piloto, sabe, repreender, fazer no briefing, porque aquilo ali levou, tipo, o Norris que estava 15 GPs, né, pontuados, seguidos, terminou na zona de pontuação, era um recorde bom, prejudicou o Pérez, prejudicou o Verstappen, que está disputando diretamente o título, sabe, não foi uma coisa só tipo assim, tirei um piloto aleatório, não, ele tirou o cara que estava liderando o campeonato, outro piloto que estava disputando ele tirou, na verdade, os outros 2 pilotos que estão disputando com ele, o P3 de pilotos, sabe, então assim, um acidente que gerou muito mais reflexos para a Fórmula 1, para o campeonato de pilotos, do que simplesmente só ter tirado o Verstappen, então é uma coisa ruim, é uma coisa assim que, sabe, a Fórmula 1 não tem que ficar só na punição, acho que eles têm que começar a trabalhar mais por causa das punições que eles vinham fazendo nos últimos meses. Eles fazem uma punição de 5, 10 segundos, mas depois metem essa mesma punição para acidentes que são menos ou mais graves e não tem um comparativo. A gente não sabe como eles estão tendo de dinâmica dessas punições. E não só o campeonato de pilotos, né? Assim, além da disputa entre Mercedes e Red Bull, que essa é a mais óbvia, né? Também implicou muito na disputa das outras equipes, né? Porque McLaren e Ferrari, cada uma ficou com um piloto. Então, assim, e os dois são os segundos pilotos, porque, bem ou mal, o Ricardo hoje é o segundo piloto. Só que o Ricardo estava com o carro danificado. Por mais que o Ricardo tá tendo dificuldades com o carro e tudo mais, ele estava com o carro danificado. Então, assim, ele já não estava bem. E aí, com o carro quebrado ainda por cima, porque o piloto da Ferrari quebrou o carro dele, diga-se de passagem, não por culpa do Leclerc, obviamente, mas foi o Leclerc, a batida com o Leclerc, que quebrou o carro da McLaren, do Ricardo, né? E ficou só o Sainz, que estava intacto, né? E aí tem todo o resto lá atrás também.
Então, assim, esculhambou tudo ali, né? Então, ele conseguiu irritar todo mundo, na verdade. Tipo, o único que não ficou irritado foi o Ocon. A única pessoa que não ficou irritada com Bottas foi o Ocon. Essa foi a real, né? Mas assim, tipo, eu acho que a Mercedes não tem que dar férias pro Bottas. Eu acho que o Bottas tem que voltar para a fábrica, entendeu? Pegar um carro de 2 anos e aprender a frear nessas próximas 3 semanas. E já usa mão de obra, né? Para que ele conserte o próprio carro, né? Porque já é a segunda vez. Sim, tá também gastando os orçamentos da Mercedes, né? De arrumar carro para ele, arrumar chassi novo. Não tá dando, né, Bottas? Ok, que assim, a batida em Imola não foi 100% erro dele, né? Foi, o Russell, né? Mas ele também não tinha que estar lá no P9, né? Tipo assim, ele não tinha que estar lá atrás. O Russell também não tinha que ter ido com tanta sede ao pote, mas o Bottas não tinha que estar em P9 com uma Mercedes, né? Então, assim, o Bottas também está muito instável esse ano, tipo, todo aquele trabalho que ele fez nos últimos anos como piloto, eu não gosto de usar segundo piloto, porque, embora ele seja, porque os últimos anos só o Hamilton tem se destacado na Mercedes, mas assim, ele não está fazendo nem um terço do que ele fez nos últimos anos, né? Nem 2018, quando tinha alguma competição com a Ferrari antes do Vettel rodar e bater na Alemanha e aí destruir o campeonato dele, né? O Bottas estava lá, ele estava comparecendo, mas assim, cadê ele esse ano? Eu não estou vendo o Bottas, né? O Bottas esse ano, o problema dele, eu acho que ele sentiu mais do que o Hamilton, a capacidade dele de melhorar durante o campeonato, se adaptar ao carro é muito superior a qualquer outro piloto, isso é inegável. Até a gente viu hoje o que ele fez na corrida. Mas acho que o Bottas, ele sentiu muito esse carro, ele já é um piloto que eu sempre pautei que o que o Bottas entrega é exatamente isso que ele não tem como a gente esperar mais do que dele, né? Tô que a Mercedes dá essa preferência por manter ele, porque simplesmente é o piloto que eles precisam para agora, é um piloto que entrega pódios, entrega quando o Hamilton não está bem, entrega uma vitória, mas para o Bottas entregar uma vitória, ele tem que brilhar muito, ele tem que, tem que ser aquele dia que o cara acorda tipo no parque da Disney, abre a janela, entra passarinho cantando, tem café da manhã feita por ursos mágicos, umas coisas assim, para ele poder ficar bem tranquilo e focado na corrida. Aí sim ele consegue a vitória, mas daí ele também tem que contar que Hamilton não vai brilhar, Verstappen não vai brilhar, Leclerc não vai brilhar, vai estar todo mundo ofuscado pelo brilho matinal dele. Então, agora, o que ele fez hoje é realmente uma coisa bem ruim, sabe? Tipo assim, eu sinto muito, não pelo incidente ajudou, fez uma corrida sensacional, foi uma das corridas mais bacanas que eu assisti da Fórmula 1, mas é ruim por causa que você vê outros competidores que estão buscando se firmar na categoria, o Pérez que está tendo a primeira chance grandiosa dele desde aquela da McLaren em 2013, de pegar um carro bom de grid, de disputar a vitória, disputar pódio, sabe, não termina a primeira volta. O Norris que estava vindo, cara, toda hora você via alguém fazendo uma arte bonita do Norris, está tantas corridas pontuando, Norris está carregando, né, a McLaren nas costas, isso, aquilo. Foram pilotos que ficaram pelo caminho por causa de um erro bobo, grosseiro de um piloto, sabe? Um erro que você vê de kart, é uma coisa muito escrota. Então eu acho que, assim, é ruim, não é tão bacana isso. E eu quero deixar uma coisa que você vai te deixar triste, Rubens. Por causa de hoje, a McLaren, que era a única que estava pontuando em todas as corridas, deixou de pontuar. Não é à toa que eu já quero saber qual hotel que o Bottas vai ficar em São Paulo. Eu vou pôr um carro de sol, eu vou contratar a carreta Furacão para ficar cantando a noite inteira na frente do apartamento dele aqui em São Paulo. Ele vai ver.
Provavelmente é o hotel que patrocina a Mercedes. Não, a gente sabe qual que é, a gente sabe qual que é. Então. A gente já foi lá. A gente já foi em coletivo da Mercedes. Ele sabe que a gente sabe. Ele sabe que a gente vai estar lá. Ele vai de máscara, mas estaremos. Estaremos. Mas, Débora, teve todo esse lance, Bottas, Stroll dando uma estrolada no Leclerc saindo, se não me engano, do carro, que coitado também, né? Era outro piloto que poderia ter tido uma boa prova, visto do que o Sainz entregou do carro. Mas, assim, eu acho que essa corrida, apesar de ter sido vencida pelo Ocon, não adianta, 90% da corrida foi comentado por outro piloto da Alpine, sabe? O Ocon, coitado, ele estava lá segurando o Vettel arduamente e Fernando Alonso, o príncipe das torres, estava brilhando. Estava realmente, sabe, uma caixa de plutônio aberta, sabe, brilhando e ofuscando o brilho do Ocon. Bom, a minha fala é aquela, né, Bruna, do área de escape, desculpe, assim, a gente vai falar do Ocon, mas a Fernando Alonso também merece o brilho dele, tá? Então desculpa aí, amiga. Mas o Alonso fez uma baita de uma corrida, né? Assim, as duas melhores onboards que você pode ver, se você não assistiu e tem acesso ao F1 TV, volta lá na corrida, pega as onboards deles. Cara, a onboard do Alonso é a melhor possível. O cara desviou do carro, sabe? Ele foi aquele cara que tá lá no filme 2012, sabe? Que ainda vem meteoro, vem onda, nada atinge o carrinho dele, entendeu? Foi Alonso hoje, exatamente protagonista ali do filme 2012. Por isso que eu estou falando que é um grande script esse episódio aí. Mas foi sensacional. Tanto que ele fez no começo da corrida, quanto no final dela. Porque um dos responsáveis para que Esteban Ocon, Sebastian Vettel, né? O caso do Vettel é um pouco mais complicado. Nessa linha, né, que a gente tem, o que o Fernando Alonso fez ali de segurar o Hamilton foi essencial para que esse pessoal estivesse no pódio e tivesse a chance de ter o resultado que teve. Porque ele conseguiu segurar bravamente ali o Hamilton por várias voltas, não foi tipo 1, 2 voltas. Foi um período grande dessa corrida. Das voltas finais ali. Ele só acabou sendo ultrapassado na volta 66, a corrida acabava com 70, já não ia ter mais tempo para o Hamilton ir atrás e conseguir uma vitória. Então, foi um dos responsáveis para a gente não ter uma Mercedes vencendo hoje, sabe? Isso é claro. Mas não tem muito o que acrescentar sobre a corrida do Alonso, sabe? Quem viu o que ele fez, sabe? Por mais que você não goste de Fernando Alonso, não queira que ele estivesse aí nesse grid esse ano, a gente tem que exaltar que ele é um baita de um piloto, sabe? E hoje ele jogou com a equipe, porque ele poderia ter, tipo, se vira aí, sabe? Vou contar disputando vitória, ele que se lasque, segure o Hamilton. Não, ele jogou muito a favor da equipe, porque ele sabia que ia ser bom para eles, que ia ter pontuação, eles estão disputando a 5ª posição do campeonato de construtores, o que é muito interessante, porque esse grupo ali tá se mexendo muito durante o ano, um sobe, outro desce, tipo, aí tem uma vantagem que eles conseguem estabelecer, diminui porque alguém teve um resultado superior. Tá uma disputa bem legal de acompanhar pela 5ª posição dos construtores. E o Alonso foi responsável por isso. E, enfim, né, acho que foi legal até ver, porque ele e o Hamilton também são dos pilotos mais velhos, assim, do grid, né? Ele, o Hamilton, o Vettel, então é legal quando eles acabam se cruzando, porque eles têm praticamente a mesma idade. Não me xinguem, eu sei que o Fernando Alonso fez 40 anos e Hamilton tem 36, 37, mas 36. Então, eles estão numa faixa ali que eles estão no mesmo período de automobilismo, né? Então é legal isso. Eu corrigi porque, assim, eu tenho os meus motivos pessoais para você não botar mais idade no Hamilton. Não sou fã do Hamilton, assim, eu gosto muito do Hamilton, não sou fã de piloto, né? Mas, assim, o Alonso, tipo, cara, ele não parece que ele voltou, não parece que ele fez 40 anos essa semana, né? E não parece que ele ficou 2 anos fora da Fórmula 1, nem um pouco. Ele tá, assim, em plena forma. E não parece o Alonso que a gente lembra
dos anos passados, do início da carreira dele, né? Também, que é o que todo mundo lembra e que eu acho que muito injusto nesse momento ficar falando daquela época do Alonso, que o Alonso amadureceu, gente. O Alonso hoje, ele não é, mas eu não vejo, é óbvio que ele quer ganhar, mas eu acho que ele pensa hoje num quadro muito maior do que apenas o próprio umbigo e o próprio, tipo assim, não é só a minha vitória, não sou só eu, sou eu meu companheiro de equipe e a minha equipe, sabe? É o todo. Eu acho que isso fez toda a diferença. E fora que, sim, ver Alonso e Hamilton de novo disputando, né, cara? Tipo, foi lindo. Tipo, 2007 feelings. Olha, ainda mais Hungria, que, diga-se de passagem, Hamilton não tem boas lembranças. Mas, assim, o rádio do Hamilton não foi agradável, ele não estava feliz, mas depois, quem viu a coletiva de imprensa, ele, tipo, é o calor do momento, ele estava frustrado, ele estava, tipo, cara, espero que a gente fale do erro massivo da Mercedes mais pra frente. Ele estava no final do grid, ele teve que escalar literalmente tudo, né? 14 carros, né? Tudo mais ou menos, né? 14 carros. E o Alonso foi um paredão para ele, então ele estava frustrado, né? Mas depois ele falou, tipo assim, que ele achou super legal, ele curtiu muito, né? Olhando depois, tipo, que foi super, que ele que é uma coisa divertida, que também vamos combinar, quantos anos ele não faz isso? Disputar de fato e com o Fernando Alonso, né? Não é com jovens, né? É com alguém que tem uma experiência similar à dele de Fórmula 1, né? Que é o Alonso, o Vettel, Kimi Raikkonen, sabe? Tipo, são pilotos que estão há quase 2 décadas, né? No esporte, né? Então, tem uma certa experiência que, tipo, os mais novos não têm ainda, né? Foi bonito. Eu achei lindo de ver aquela disputa, na boa. Eu fiquei muito agoniada, mas muito, muito feliz. Não, foi uma das disputas assim, mais bacanas que eu assisti dos últimos anos, porque é aquilo que você falou, a experiência dos dois contou muito. E é uma coisa que o Mark Webber uma vez falou, quando ele e o Fernando Alonso disputaram ali a Rouge no GP da Espanha. Espanha não, em Spa-Francorchamps, GP da Bélgica, em que perguntaram pro Mark Webber, pô, mas você persistiu, né? O Alonso veio te ultrapassar, você persistiu em subir ali pareado com ele, uma coisa que é muito difícil. Ele falou, olha, eu só fiz porque eu vi que era Fernando Alonso, é um piloto que eu confio, eu sei que ele não vai jogar o carro para cima de mim, eu não vou. A gente vai ter uma cumplicidade, a gente vai saber o limite de cada um, então tem pilotos que você confia fazer isso, tem outros pilotos que não. E é a mesma coisa ali na hora da briga de Hamilton e Alonso. Tem pilotos que você sabe que você vai conseguir dividir uma curva, que você vai conseguir disputar uma posição, que não vai ter toque. É lógico, teve toque, mas só que é aquele toque que, cara, você não consegue também. O piloto de Fórmula 1 é um físico ferrado que tem uma calculadora ali para calcular velocidade, massa, aderência, temperatura do ar, essas coisas tudo, para poder saber se o carro vai escorregar ou não. Mas e quem ficou feliz, a gente brincou que o Ocon foi ofuscado, né, Débora? Foi o próprio Ocon, né? Porque eu não vi o Ocon. Você viu o Ocon? Eu não vi o Ocon essa vez. Ele ganhou, eu não vi o Ocon. Então, mas isso foi bom para ele, né? Porque se o Ocon aparecesse na transmissão, era o Hamilton tentando ultrapassar ele, sabe? Então, assim, o Fernando Alonso fez um tremendo de um trabalho ali de equipe que segurou, sabe? A experiência do Alonso acho que contou muito. Ele falou, cara, distância que tá aqui, tempo de voltas que nós já fizemos, se o Hamilton passar, ele chega no Ocon fácil. Não, foi sensacional, assim, tipo, a corrida do Ocon, apesar de não ter sido tão mostrado, né, pela transmissão, e até pelos padrões que a gente está acostumado de ver muitos pilotos que acabam liderando a corrida e sumindo ali na frente, né, tipo, estabelecendo muitos segundos, tanto para o segundo colocado, mas para o restante do pelotão. Ele não foi o cara que conseguiu abrir tanto do restante do pelotão, mas ele ganhou uma corrida importante. Então, eu concordo com o Rubens, né? Melhor não ser tão mostrado assim, porque teria um ameaço, né?
A corrida dele acaba ganhando um brilho pelo fato de que a gente teve as disputas ali com o Sebastian Vettel. O Vettel estava investindo muito para poder tentar uma ultrapassagem. Ele fez isso no começo, né, naquela largada. Depois ele fez de novo quando teve a troca de pneus, em que ele tinha mais goma até para poder arriscar. Ele saiu em cima ali do Ocon. Até o fato ruim foi que a parada que a Aston Martin fez com o Vettel foi bem ruim. Ele poderia ter até conseguido assumir a liderança, mas não foi efetivo esse fato. Como ele conseguiu parar uma volta antes, o Vettel ele tinha o pneu mais aquecido ali, então o Ocon ele resistiu bravamente a uma investida de um tetracampeão, sabe? E o cara estava determinado a ter a sua primeira vitória. Então, o Ocon, assim, quem escuta o BP sabe, eu sou um pouco crítica ao Ocon. Não é o piloto que ganhou meus olhos ou o piloto que eu acho tão fantástico, mas eu entendo quem torce para ele, porque quem torce para ele, vê tudo o que eu ainda não consigo enxergar no Ocon. E uma das coisas que eu fiquei um pouco assim com ele nessa temporada foi, depois que ele assinou o contrato, ele sumiu, sabe? A gente teve um avanço do Fernando Alonso. Tudo bem, o Fernando Alonso é um cara que é bicampeão mundial, tem toda uma trajetória, tem muito mais experiência do que ele, mas ele sumiu, né? Fico feliz de que a Alpine fez a troca do chassi dele, conseguiu entregar um carro melhor, conseguiu essa vitória. É um ponto para ele poder ir relaxado agora para as férias, porque ele terminou a última corrida da metade da temporada na liderança. Então isso é bem importante. A gente vai lembrar dessa vitória do Ocon até o GP da Bélgica, sabe? Isso vai ser um ponto marcado. E também vai ser uma coisa que marcou a temporada, sabe? Essa corrida foi uma corrida maluca, um negócio que... um ponto fora da curva ali, mas foi interessante. A vitória do Ocon é tão interessante quanto a vitória que a gente teve do Pierre Gasly no ano passado, sabe? É no mesmo nível. A gente consegue comparar da mesma forma. Eu só não tenho tanta simpatia ao Ocon, mas, obviamente agora estou olhando para ele com outros olhos, né? Um piloto que conseguiu uma vitória, se defendeu do Vettel, que é um piloto que eu acompanho há mais tempo, então eu gostei. Acho que o resultado, assim, foi satisfatório para o que a corrida teve. Não satisfatório de um jeito, pejorativo, qualquer coisa do tipo de, não achei tão legal. Não, eu achei legal, achei justo, achei que merecia uma vitória diferente, realmente. Não, com certeza. Não, e assim, o que eu achei bem, às vezes que o Ocon apareceu, né, foi quando o Vettel realmente chegava perto, estava bem próximo para poder ultrapassar, e teve uma chance ótima, que foi quando, acho que foi o Kimi que estava saindo dos boxes e atrapalhou o Ocon, porque que aí deu a oportunidade do Vettel abrir o DRS, e o Ocon conseguiu segurar a onda, assim, muito bem. Muito Fingiu bem. Costume. Hã? Fingiu costume. Eu achei que, assim, ele teve um sangue frio para segurar o primeiro lugar, muito, muito bom, muito bom. Que não é fácil. O pessoal acha que é fácil, mas não é fácil. Ainda mais com o Sebastian Vettel, atrás de você, sabe? É um cara que tem uma experiência absurda no esporte, né? Tetracampeão mundial, com sei lá quantas, nem sei mais quantas vitórias o cara tem, acho que 54 vitórias? 52 vitórias, não sei quantos pódios, assim, é um cara experiente, um cara que sabe o que está fazendo, né? E mesmo na Hungria, que é super difícil de ultrapassar, ele já ganhou ali, ele sabe o que está fazendo, e ele conseguiu segurar o cara, foi muito bom. O P2 do Hamilton, ele não chegou lá. Em determinado momento pode ser Hamilton, pode ser Vettel. A gente não sabe. Né? Mas, depende de qual momento que você está escutando. O do Vettel não é desmérito dele nenhum, porque os dois carros da Alpine e da Aston Martin, para mim, são carros parelhos, são o mesmo nível, um não tem mais do que o outro, são dois carros, são isso mesmo, não tem, né? Seria diferente se o Hamilton o Vettel tivesse com uma McLaren, uma Ferrari, uma Mercedes, aí sim poderia falar, ele tinha obrigação de passar nossa, tá difícil hoje, hein? O Ocon. Mas o Ocon teve o mérito dele também de saber defender. A gente pega as onboards do Vettel e do Alonso.
Os dois erraram freadas, os dois fritaram pneus. O Ocon não, o Ocon conduziu magistralmente, não teve erro, não teve falha. Agora, do lance do Vettel, que a gente vai entrar agora, é justamente a que entra na pauta dos dois erros de equipe que nós tivemos hoje, né? Tivemos erro da Mercedes e tivemos erro da bendita da Aston Martin, né, Débora? Que a Aston Martin, por sua vez, fez um pit stop demorado no Sebastian Vettel, que ia fazer o undercut no Ocon, né? Porque ele até parou antes, ia fazer essa ultrapassagem nos boxes, que é a única forma, né, que se tem de ultrapassagem tradicional na Hungria, estilo Michael Schumacher, que venceu lá já 8 vezes, todas as vezes ele utilizou dos boxes para poder ultrapassar, mas a Aston Martin esqueceu de combinar isso com o Vettel, né? Esqueceu, né, de passar aí o que realmente ia ser feito, né, mas a gente teve essa questão aí, eu vou até avançar realmente para o que você estava falando, nesse espaço e tempo aí não sabemos ainda quem é o dono da segunda posição ou não, porque assim, a situação era se o Vettel tivesse conseguido assumir a primeira posição, a gente talvez estivesse nesse momento sem saber quem era o piloto que venceu a corrida, né? Então a gente está discutindo o segundo colocado, já que Vettel não conseguiu realizar a ultrapassagem. Foi o assunto mais falado, né? Depois que a corrida acabou, quando começou as investigações e o pós-corrida. Gente, vou eliminar aqui uma coisa antes de falar sobre isso. Essa punição do Vettel não tem nada a ver com os protestos que ele e o Hamilton fizeram lá na Hungria, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A punição, né? A chamada que o Vettel tomou pós-corrida foi por conta da camiseta que ele estava no momento que ele estava. Mas, assim, essa punição, essa investigação da FIA, tem nada a ver, sabe? Não tentem ficar também criando teorias da conspiração nesse nível, sabe? Porque, assim, a FIA também ela não é desse jeito, não é nesse naipe. Mas, o que aconteceu foi, o Vettel, ele teve ali todos os ataques que ele fez com o Ocon, teve uma corrida que foi difícil para todos os pilotos, né, em questão de ataque, defesa, enfim. Ele terminou a corrida na segunda posição. E quando ele terminou, ele cruza a linha de chegada, ele vai fazer mais aquela volta no circuito, ele larga o carro, porque, né, acabou o combustível, eles tinham que deixar combustível para poder fazer a aferição, ele voltou andando para o pit lane. A gente tem até a volta dele correndo, né, voltando para o pit lane ali, porque ia ter a cerimônia do pódio. O Aston Martin disse que, pelos sensores que o carro tem, sensor dentro do tanque de combustível, que eles conseguiam ver que o carro tinha pelo menos 1 litro e 400 ml, 1 litro e 700 ml dentro do tanque. Quando eles fizeram um bombeamento para poder entregar o que é o combustível ali para a FIA fazer a aferição, né, do combustível, ver se está conforme, dentro dos fluidos que é permitido, que eles podem usar, eles não conseguiram bombear esse combustível de dentro do tanque. Então, eles só conseguiram tirar 300 ml, que não é suficiente para a FIA no atual código. E, assim, não dá para poder dizer se, com 100 ml e eles iam conseguir fazer a aferição. O que está no regulamento precisa de 1 litro pós-corrida para fazer a verificação do combustível. Então não tem como você pegar um outro quantidade e fingir que dá, sabe? Está no regulamento, é isso. Infelizmente o Vettel é um cara que a gente gosta bastante, então a gente fica triste se ele realmente for desclassificado, mas é o que está no regulamento. Então não conseguiram bombear esse combustível. E, enfim, né, veio a punição da FIA informando que o Vettel está sendo desclassificado da corrida pela falta de combustível para poder fazer a verificação do carro. É um procedimento normal, isso não acontece com tanta frequência, porque todos os cálculos que eles têm de combustível para esse combustível sobrar, né, ou quando eles acreditam que o carro poderia ter um limiar ali de não atingir. Eles pedem para o piloto abandonar o carro ali na pista para depois ser posicionado de novo lá no parque, né, para eles fazerem. Mas, assim, é um procedimento da FIA. Foi uma das coisas que eu estava até conversando com o Rubens. Eles têm outros procedimentos de verificação do carro, não só do combustível, mas também de componentes. Então, se a equipe informa que tal componente estava instalado no carro, com aquele número de série, e eles escolhem qualquer carro aleatório para poder fazer
a sua verificação e acaba que esse componente não está ali ou é um outro componente, eles podem ser desclassificados, sim, por infração técnica. Tipo, isso tá no regulamento, sabe? Então, não é vozes da cabeça da FIA que eles resolveram punir o Vettel e estragar com o show ou qualquer coisa de, tipo, tentar ajudar o Hamilton no campeonato. O negócio não é assim, não funciona desse jeito. Então, a Aston Martin, ela apelou para o que a FIA determinou. A Aston Martin tem que provar que tem essa quantidade de combustível nesse carro. A FIA recolheu o carro do Vettel, então ele foi lacrado, né? Ninguém pode ter acesso. E no que a Aston Martin acabou assinando ali, né? Que eles atestam que o carro foi entregue para a FIA, que tipo, não vai ter nenhuma modificação, mas o carro tá com a FIA, sabe? Então isso daí vai perdurar por mais alguns dias, porque vai ter aquele tribunal, da mesma forma que teve entre a Red Bull tentando passar os slides lá para poder reverter a punição, né, do Hamilton. Vai acontecer a mesma coisa com a Aston Martin. Ela vai tentar recorrer e ver. Por enquanto, a atual classificação mantém o Vettel na segunda posição e também mantém os pontos que a Aston Martin conseguiu, mas depois que for julgado, né, esse recurso aí, a Aston Martin acabou entrando, aí vai ser definido realmente esse episódio do GP, né, se o Vettel vai ficar com esses pontos ou não. Essas coisas técnicas, eu sinceramente não sei tanto quanto a Débora. eu leio bastante, mas eu não sei tantas coisas técnicas assim. Eu leio bastante essas decisões da FIA. Algumas eu fico olhando para assim, tipo, tá bom. Porque é muito detalhe, é muita regra que eles fazem, tipo, é muito... E vira e mexe tem umas coisas que a gente não... Faz muito tempo que a gente não vê, né? Como esse do combustível, né? Esse do combustível faz... mas qual foi a última vez que a gente teve algum problema com o piloto por causa de combustível? Faz muitos anos. Se é que teve uma vez na Fórmula 1. Na Fórmula 1 teve uma vez que foi em 1999, GP do Brasil, a equipe Jordan, que hoje é a Aston Martin, né? Olha o karma. Ela precisou esgotar, mas só que daí a regra não era a mesma. A regra era o seguinte, você tinha que entregar a quantidade de combustível, 1 litro. Mas você podia até desmontar o motor. Você podia desmontar, esgotar, torcer, espremer, escorrer todo o combustível do carro, tirar 1 litro e entregar. Qual que é a diferença para hoje? Isso até antes da gente entrar aqui, eu fui ler a regra, aí até a Débora falou, não, aqui é a regra. Eu falei, não, calma, eu tenho que ler o texto completo. E eu acho que é o que muitas pessoas não fizeram. O texto completo fala que não é só você terminar com 1 litro de combustível. Você tem que terminar com 1 litro de combustível que a FIA retira, porque todo tanque de combustível de Fórmula 1 ele tem a entrada para abastecimento, tem outros plugs que são para N motivos, mas tem uma entrada justa, que é uma entrada até que eles usam o termo macho, porque o plug fêmea do sistema da FIA vem, pluga no tanque, bombeia esse 1 litro para fora e você tira. Então, ou seja, a Aston Martin tinha que na hora que bombeasse nesse plug, tirar 1 litro. Tirou 300 ml. Não pode desmontar o carro, não pode mexer em nada no carro, não pode nem dar partida, não pode fazer nada para tirar 1 litro. Se tem 1 litro lá dentro, não bombeou, problema da equipe, se ferrou. A regra tá lá, tem que ser 1 litro retirado pela FIA através desse plug. Então, o chefe de equipe lá da Aston Martin falou, não, tem 1 litro e 700. Você tirou aí 300 ml, ainda tem 1 litro e 400. Tá, amigo, mas só que tem que ser retirado dessa forma. Porque você vai porque tem N motivos, tem questões técnicas, tipo, a gasolina tirou, ela tá imaculada, ela não tem nenhum resíduo, não tem nada que possa mudar a substância dela. Então, como a Aston Martin não seguiu a regra, acabou, punição justa, não tem que se discutir mais sobre isso. É lógico, ela pode apresentar recurso, tranquilo, isso daí a gente tá vendo bastante agora na Fórmula 1, mas o que fica ruim realmente esse ponto que a Débora pautou, de pessoal ficar falando que a punição era por outro motivo que não tinha nada a ver, enquanto que eu gastaria o tempo de ficar falando que o motivo foi porque o Vettel se manifestou na abertura do GP, em vez de exaltar esse momento como um momento grande, um momento muito bom do piloto, um momento
excelente. O fato dele ter sido chamado para conversar dos comissários referente a ele ter permanecido com a camisa, o pessoal tem que entender o seguinte: a Fórmula 1 é feita de protocolos. E tem um protocolinho lá escrito: se algum piloto infringir alguma manifestação, ele deve ser chamado a atenção. Ponto. Ah, mas o Vettel foi chamado a atenção por esse motivo? Foi, ele deveria e tá certo. É da mesma forma, é a mesma coisa de um piloto fazer uma manifestação política a favor de algum partido político, uma entidade política que você não goste, que você não concorde, de extrema direita, de extrema esquerda, neonazista, neofascista, neo do Matrix, alguma coisa. Então, da mesma forma, ele tem que ser esse protocolo, porque você imagina se não chama o Vettel hoje, aí semana que vem um outro piloto está com uma camisa de um determinado político. É uma manifestação igual. E não pode. Aí você vai ficar chateado. Pô, mas esse cara não podia estar com essa camisa. Mas eu não chamei a atenção do Vettel aquela vez, eu não posso chamar a atenção dessa vez. Então é só por causa disso. E assim, chamou, o Vettel vai fazer de novo, a gente viu o Hamilton fazer, não impediu o Vettel de fazer, não vai impedir outros pilotos. É só uma coisa protocolar que acontece de boa, gente. Então, punição para o Vettel. Desclassificação correta, porque tá no texto da lei, não tem o que mudar, não cabe interpretação. É uma regra restritiva, ou seja, está restrito ao que está escrito no texto. E de ter chamado a atenção dele, gente, deixa para lá, sabe? Foca em coisa mais importante. Exalta, sabe? Sabe o que vocês fazem? Faz aquelas coisas que vocês fazem de política, de quando um político manda bloquear um vídeo, bloquear uma foto. Faz assim, nossa, esse político não quer que compartilhe essa foto. Coloca assim, nossa, a FIA não quer, a Hungria não quer que compartilhe essa foto do Vettel com esse tênis, com essa máscara. Que pena, e compartilha. Pronto, é melhor que ficar nesse debate besta de atear fogo lá na FIA, que, diga-se de passagem, a gente nem consegue entrar na França, porque provavelmente a gente deve estar com passaporte bloqueado por causa de pandemia, as coisas, vocês não vão chegar tão perto da FIA hoje em dia. E só uma observação, o Vettel não foi o único piloto chamado por conta da camisa. Foi o Vettel, o Sainz, o Stroll e o Bottas, foram os 4. Pilotos que foram chamados a atenção por quebra de protocolo na hora do hino, né? Eu peguei uma outra observação sobre a parte da desclassificação do Vettel, né? Que a Débora falou que está nos documentos oficiais da FIA, ele ainda está como P2, né? E os pontos da Aston Martin ainda estão lá direitinhos, bonitinhos, lindinhos no quadro, né? A última vez que um piloto foi desclassificado por infrações técnicas foi em 2018, né? Eu estou pegando isso aqui de um outro jornalista, um jornalista inglês, né? O Chris Maitland, que foi o Grosjean, em Monza, só que ele foi a Haas pediu, entrou com fugiu o nome, com recurso, mas ele ficou como desclassificado enquanto o recurso corria. Tipo, a FIA mudou esse protocolo. Então, enquanto o recurso corre, ele está lá bonitinho. Então, é que assim, eu até entendo, porque... É mais fácil também, né? É mais fácil tirar e colocar de volta, né? Sim, e... Sabe, também segura os ânimos da galera, né? Tipo, vamos... O pessoal não fica rateando, o pessoal não fica criticando, espera, é melhor o resultado sair. Né? É um período que é longo até o próximo GP. Então, tipo, eles não tem como resolver isso, provavelmente até a Bélgica. Então não tem muito também porque ficar criando polêmica em cima. Né? Tipo, tá aí, estamos investigando, vamos ver o que vai acontecer da próxima corrida. Não, tem outra coisa, né? Até lá, tomara que o pessoal da Aston Martin também aprenda a fazer cálculos, né? E resolva esse negócio do tanque, né? Porque, pô, você gasta milhões de dólares para desenvolver um carro, você não tem um bendito monitorzinho ali que vai olhar quanto que tem de combustível, quanto que não tem, sabe? Tem tanto sensor naquele carro, não consegue botar um sensor dentro do tanque, cara? Não, exato. E o pior é que o problema foi que não conseguiram retirar a gasolina, né? Sim, se é um entupimento, já imaginou, cara, que ridículo, entupiu. Tirou 300 ml porque entupiu. O tipo não conseguiu bombear para fora porque tanque de combustível de Fórmula 1, não sei se o pessoal já viu desenhos, ele parece uma colmeia, né? Às vezes um litro parou lá no meio de uma dessa colmeia, que ridículo que é. Teu piloto não vai correr com menos combustível porque
a gasolina fica suspensa. Enfim, Complicado. bem complicado. E o outro erro, né? Esse que deu a imagem mais gostosa do final de semana, momento Forever Alone do Lewis Hamilton, né, Débora? Que o menino... Assim, eu falo que o azar do Hamilton foi ter conquistado a pole e ter saído ileso do acidente, porque realmente tá ali em primeiro lugar, você não vê spray dos seus pneus, você pega a pista realmente úmida, mas você não sabe quanto que tem de água, muitas vezes você não tem essa dinâmica. Quem tá atrás tá vendo quanto que tá tendo de spray, quanto que o outro carro tá levantando de água, e o pessoal atrás dele falou, pô, o cara tá passando, tá levantando poeira praticamente. E aí Lewis Hamilton não faz a troca de pneus, a gente tem uma largada pela primeira vez de um piloto só, e, né, Débora, os demais tudo recolhem para trocar os pneus para pneus slicks. Foi sensacional, né? A gente teve a paralisação lá da bandeira vermelha provocada pelo acidente lá do Bottas e do Stroll, mas a relargada também foi sensacional, porque foi parecido até com o ano passado, em questão de que a chuva não foi suficiente para poder fazer o pessoal permanecer com o pneu de chuva por muito tempo. Então, aquela paralisação na bandeira vermelha acabou até fazendo com que a continuação da corrida fosse mais tardia, e a pista então já tinha secado, e aí naquela liberação que eles tiveram ali, optaram por fazer uma largada parada, né? Mas todo mundo já naquela volta que eles deram de apresentação, né, de novo, já tinha provado que a pista estava muito seca, não tinha mais a necessidade de ficar com aqueles pneus intermediários. E aí a gente teve o Hamilton largando Forever Alone. O que é interessante que tem tudo assim, tem o fato de a gente ter essa imagem, não foi só um negócio do Hamilton tentar lacrar, sabe? Pegar uma foto sozinho. Pode ter tido também um pouquinho disso. Mas ele, na posição dos boxes, a Mercedes era a última. Então, de qualquer forma, se eles optassem por fazer a parada, né, junto com o grupo, o Hamilton, de qualquer forma, ele ia voltar atrás de todo mundo, mas ele também corria o risco de ter um incidente com o pessoal, porque estava todo mundo trocando pneu ao mesmo tempo, voltando para a pista. Então, o risco para ele era grande. A Mercedes optou em deixar ele largando ali, foi até a Mercedes que falou isso, deixou ele largar na primeira posição. Obviamente, ele não ia poder permanecer com aquele pneu, porque a pista estava seca. Na volta seguinte, com os boxes liberados sem ninguém, ele fez uma parada tranquila, voltou atrás. A parte ruim é a Hungria não é uma pista de fácil ultrapassagem. Então a gente viu o Hamilton penando para poder conquistar posições e subir no grid. Se fosse um outro circuito em que tem mais pontos de ultrapassagem, ele teria feito essa escalação ali, né, de uma forma mais rápida. Mas, de qualquer forma, vale a imagem, né, dele sozinho. Até porque a única imagem que a gente teve assim, de um grid mais vazio por alguma questão mais técnica foi ali em 2005, né, em Indianápolis. Eles teve aquela guerra ali dos pneus e uma parte do grid não pôde largar. Então, legal, tipo, valeu a pena. Quem acordou, talvez, perdeu ali, a bandeira vermelha ficou se perguntando por que Hamilton estava fazendo uma corrida sozinho. Mas está aí. Nossa, aquilo foi uma coisa surreal, né? Vamos combinar, tipo... E aí se pergunta, tipo, vai ter algum tipo... Se a Fórmula 1 vai entrar com algum tipo de protocolo com isso, né? Porque você sabe como é que é, né? Mas eu tenho uma teoria também, né? Tipo, eu acho que agora, tipo assim, o Hamilton já quebrou tanto recorde que ele tá criando novos recordes para quebrar. Ele já terminou uma corrida com 3 pneus ano passado, agora ele largou sozinho. Criando novos recordes, novos horizontes, vamos dizer assim, né? Então, ele está abrindo novos horizontes na Fórmula 1, porque não basta só os recordes do Schumacher para quebrar. Exato, né? A próxima é o quê? Também terminar a corrida rodando, né? Flipando, que nem foi o Christian Fittipaldi que fez Foi o isso? Christian Fittipaldi, que cruzou a corrida, a linha de chegada... Com duplo Carpaccio, né? Homenagear a Daiane dos Santos antes da Daiane dos Santos competir. Daqui a pouco é isso. Tem o Bruno Senna, que conseguiu uma pole fazendo drift, né? Na Fórmula 2. É. Então. Não,
E o mais engraçado foi um repórter falando, que ele voltando, escalando todo mundo, e teve um rádio do Toto Wolff, né, falando, vai, você consegue, vamos ganhar isso. E aí o Hamilton falando, tipo, nossa, eu quero isso, essa droga que eles estão fumando lá, porque, tipo, onde eles estão vendo essa corrida fantástica que eles estão assistindo aí, que eu consigo subir essa galera toda, porque tava muito difícil, mas cara, se alguém ia conseguir escalar aquele pilotão, mas pelo menos eles acertaram o resto da estratégia. Não acertaram nessa, mas o resto eles conseguiram, pelo menos, né? Esse negócio do erro da Mercedes, e aí é estranho que quem comemorou foi o Russell, né? Porque o Russell falou, se o Hamilton tivesse entrado junto com eles, o primeiro box é da Williams. Então, ele não teria conseguido sair na frente dos demais, mesmo ele estando ali atrás do Lewis Hamilton. Ele falou, provavelmente, como a gente ia ter que fazer um pit stop duplo, comparado com outras equipes que estavam só com o carro, a gente ia perder mais tempo com eles. Então, se o Hamilton tivesse entrado comigo, eu perderia tempo, porque na hora que o Hamilton abriu, eu entrei rápido para os boxes. Eu vi que o Hamilton foi, falei, cara, eu vou entrar o mais rápido possível para ganhar posições. Então, para o Russell foi muito bom esse erro da Mercedes, né? O ruim é o estrategista que errou isso. Se um dia o Russell for para a Mercedes, ele virar o estrategista do Russell, né? O Russell falou assim, cara, tô em maus lençóis. Mas assim, tipo, se você for para parar para pensar, depois eles fizeram uma estratégia que eles conseguiram, inclusive, evitar Verstappen na pista. Porque ele foi, trocou pneu para os pneus macios, não, médios, e aí não conseguiu, palmas para Mick Schumacher, que foi uma parede também, pilotou como, nossa, tipo, não imaginava uma Haas ser tão difícil de ultrapassar como o Mick Schumacher fez uma Haas ser difícil de ultrapassar hoje. E eles trocaram o pneu no momento certo para fazer o undercut. Foi o undercut e ultrapassar o Ricardo e o Verstappen sem ter que ultrapassar o Verstappen em pista e evitar mais uma polêmica para ficar sendo falada nas próximas 3 semanas. Bem Obrigada, Mercedes. Não, e assim, a gente teve dentro dessa briga toda dentro da pista, né? A gente ainda não teve, né, Débora, essa questão de que o que levou a Mercedes a pensar que ainda ia chover, né? O que fez com que a Mercedes ainda acreditasse que teria essa temperatura para permanecer com pneus de chuva? Mas nem foi uma questão de pensar isso, foi realmente... Falta de pensar. Não, eles deram uma explicação pós-corrida, falando que não tinha o que fazer, tipo, era uma situação que a pista já tinha secado, tipo, para que arriscar o Hamilton ficar no meio de todo mundo ali no pit, sendo que, tipo, a gente viu acidente acontecendo, que foi o do Mazepin com o Raikkonen, né, pela forma como eles entram e a forma como eles saem, tipo, não tinha para que arriscar ter uma batida no pit, uma quebra de suspensão e eles não conseguirem terminar a corrida. Então, a melhor opção para eles era, tipo, eles iam ser ultrapassados no pit de qualquer forma se eles tivessem entrado. Então, por que não fazer a primeira volta tranquilo e usar o pit lane, tipo, sem ninguém? Então, não tem um negócio de, tipo, eles erraram. Foi uma escolha mesmo, tipo, a gente escolheu isso. A parte ruim como eu falei, um circuito travado, não tinha como eles fazerem ultrapassagem. Tipo, a corrida que eles achavam que o Hamilton ia ter de vir fatiando o grid inteiro não aconteceu, porque quando ele para, né, o outro grid já estava juntinho, ele teve que correr atrás para poder chegar no Giovinazzi para poder começar a fazer a ultrapassagem. Então, tipo, escolha, sabe? Tipo, o problema foi ninguém ter trocado o pneu ali no pit lane para poder começar a corrida com o pneu de pista seca. Bom, mas de qualquer forma a gente teve outros pilotos que disputaram, tiveram na pista, não foram só esses bonitos que estiveram. Tivemos também Verstappen, que ficou atrás do Lewis Hamilton. Ficou um pouquinho atrás do Lewis Hamilton, mas ficou mais atrás do Daniel Ricciardo, né, Duda? Ficou ali amargando essa posição por um bom tempo. Cara, de novo, assim, ok, Daniel Ricciardo não pontuou, ficou em P12, mas tem que tirar o chapéu para
esse cara com defesa. De novo, ele segurou um carro que, durante várias voltas. Corrida passada, ele segurou o Sainz durante 20 voltas, e essa corrida ele segurou, eu não lembro quantas voltas, porque não deu para contar, muita coisa acontecendo, mas mais 5 voltas, pelo menos, ele segurou o Verstappen. Pelo menos ele segurou mais 5 voltas do Verstappen. Então, assim, ir num carro quebrado, né? Ok, que o Verstappen também estava com o carro quebrado, mas eu acho que, ainda assim, a Red Bull com o carro quebrado, ainda assim, é melhor que a McLaren, infelizmente. Mas, assim, eles ficaram lá, né? Mas, assim, é isso. Não tem muito o que falar do Ricardo nesse caso. Mas tem que tirar o chapéu para ele. A defesa dele ele tá bem. Eu acho que o Ricardo ele funciona melhor na pressão. Eu acho que ele faz as melhores corridas dele na pressão. Porque ele não precisa pensar. Ele vai no instinto. Não precisa pensar, é bom. Não, ele vai no instinto. Porque, assim, ele vai no feeling, né? Tipo, não, eu entendi. Tipo, as defesas dele foi dessa forma. Ele não precisou, tipo, ele sabia onde. Ele estava mais preocupado em ver o que ele tinha que fazer para defender do Verstappen, do que onde ele tinha que, o que ele tinha que fazer no carro, entendeu? Então isso é uma coisa que tá faltando para ele. E ele tem, tipo, e foi o que aconteceu com o Sainz, né? O Sainz estava dando tanta pressão na corrida passada que ele fez a melhor corrida dele, né? O problema é que ele não conseguiu segurar porque ele estava com o carro quebrado, teve, sei lá, o que aconteceu que passou. E aí desandou tudo. Bom, mas nesse cenário caótico que a gente teve do GP da Hungria, a gente vai ter agora 3 semanas de férias para o GP da Bélgica. Triste, mas, né, temos ainda aí bastante conteúdo para falar. A corrida que a gente realmente passou por muitos pontos, que vai ser discutido ainda nas lives lá do Boletim do Paddock, no canal do YouTube, da Twitch, onde você vai poder acompanhar. A Débora também vai produzir alguns textos que ela tem o costume de fazer de resumos de meia temporada aí, para que você possa ficar bem situado e te ajudar no Fantasy, que provavelmente os seus Fantasies dançaram nesse final de semana, porque olha, o GP da Hungria não foi fácil para ninguém. E seguindo as dicas da Débora, né, de tirar o Ocon do Fantasy para colocar o Fernando Alonso. Eu me ferrei, eu tirei o Ocon e botei. Bom, deixa quieto. Ricardo, amiga, não era pra ter colocado tudo. Sabe o Mega Drive? Adivinha qual é o piloto que eu botei no Mega Drive? Não. O mais consistente da temporada. No Fox? Não. Norris. Ah, no Norris? Ah. Eu também tava com o Norris. Então tá tudo certo. O problema é que, assim, não foi nem culpa dele, né, cara? Coitado. Mas porém, no entanto, todavia, o Russell pontuou. Pois é, eu tinha o Russell no time. Eu também. E tinha o Hamilton, eu tinha o Alonso também. Tinha o Vettel, então eu não sei se o Vettel vai pontuar ou não na minha frente. Ficamos aí na atenção para saber se vamos ter o Fantasy mais zoado ainda ou se vamos ter poucos. Exatamente. Exatamente. E vocês perceberam que a gente ficou sem falar de Russell, Latifi, porque na live fica o convite para todos, porque estamos sim felizes. Estamos felizes pela Williams, lógico, né, Duda? Mas eu precisava falar da minha fantasy, porque eu pontuei com o Russell, finalmente eu pontuei com o Russell. Eu só pontuava porque ele classificava melhor do que o Latifi, era a única coisa que eu pontuava com o Russell. Então, assim, tipo assim. Obrigada, Russell. Ele pontuou agora, ele estava no top 10. Então, assim, eu precisava te dar. Sabia uma coisa, Rubens? Ricardo, a gente fala mal do Ricardo, mal, entre aspas, né? Mas ele é o piloto que tem mais pontuação sem pódio. Caraca. Tá? No campeonato. Então a gente não pode falar mal do Ricardo. Então, se bem que agora eu não sei mais porque tem o Alonso pontuou pra cacete agora, né? Mas assim, até antes dessa corrida, o Ricardo era o piloto que mais pontuou sem pódio. Não, eu só falava para todo mundo tirar o Ocon do time, porque na pontuação ali, ele era um piloto que ele praticamente pontuou menos que vários outros pilotos na temporada. Se não me engano, até a última corrida ele tinha menos pontos que até
o Mick Schumacher no Fantasy. Então, foi por isso que eu falo, para poder tirar o Ocon. E, bom, quem ficou com o Ocon e ganhou pontos, parabéns para você. Quem não ficou, entendeu? A vida é assim, escolhas. A vida é assim, escolhas. É triste, é triste. Ah, o Ricardo continua assim, como o piloto que tem mais pontos que não foi pro pódio. Ô, Ricardo, vamos lá. Um pódio, pelo menos. Um pódio para fazer show aí comigo? Exato. Pessoal, a gente não falou porque nessa terça vai ter a live aí, a gente convidou as meninas lá do Área de Escape, a Ana Molinari, que vocês sabem que é fãzaça do Russell, mas também consegue separar isso e falar muito bem dos demais pilotos, das demais equipes. Então, compareçam na nossa live se você estiver ouvindo hoje, na segunda-feira. Se estiver ouvindo na terça-feira, logo mais estaremos na live. E se for depois, retorne no canal do Boletim do Paddock. Todas as lives ficam lá, bonitinhas para vocês assistirem. E o bom é que, como a live já vai estar lá registrada, você pode ir assistindo, vendo o que nós vamos falando e comentar, jogar nos comentários ali perguntas, sugestões, o que você entender para que a gente possa responder depois. Então, meninas, muito obrigado. Foi uma excelente gravação, a gente conseguiu falar bastante. É porque da Hungria eu não esperava muita coisa e Valtteri Bottas conseguiu o impossível, trouxe emoção para a Hungria. Eu vou pedir para vocês se despedirem, falar onde vocês podem ser encontrados. Duda, muito obrigado por comparecer, por ficar até altas horas da madrugada de sábado, de domingo para segunda, né? Daqui a pouco a gente já vai poder ver a Olimpíadas finalizando o seu dia. Não, imagina. Muito obrigada pelo convite. Eu falar sobre Fórmula 1 sempre, adoro, né? Basicamente, eu estou no Twitter, né, como do Cantalupe. Eu estou lá, às vezes, nem sempre. Normalmente, eu sou mais voyeur no Twitter do que qualquer outra coisa, mas eu compartilho bastante coisa. Eu estou sempre na live, falando um monte de abobrinha lá no chat, né? Mas, bom, é isso. Muito obrigada pelo convite, gente. E, gente, por favor, vamos lá. 2 mil inscritos no YouTube do BP. Até a próxima. Bom, pessoal, muito obrigada por terem escutado o programa até aqui. Duda, por ter aceitado o convite. A Duda está ajudando bastante a gente no BP para poder ajudar no crescimento das nossas redes sociais, mas principalmente do YouTube. Então, muito obrigada, amiga, também por auxiliar a gente e estar aí nessa empreitada para poder conseguir os 2 mil inscritos. Então, pessoal, obrigada por ter escutado esse episódio. A gente vai falar mais na live, até porque a gente não falou aqui da AlphaTauri, por exemplo, né? Não explicou muita coisa sobre eles. Ainda tem alguns pontos aí dessa corrida, porque rendeu. Obrigada, Bottas. Obrigada, Lance Stroll, por fornecerem essa corrida. E até uma próxima, pessoal.